Bom, e agora nós vamos falar sobre a saúde da mulher, sobre anticoncepcional, com o ginecologista Dr. Rui Bertolino Júnior, que já está aqui. Tudo bem, Rui? Tudo jóia, e você? Um prazer mais uma vez te receber aqui, né? O prazer é meu estar aqui com vocês, espectadores. E a gente nunca encerra esses assuntos, né? Na outra vez a gente continuou falando de anticoncepcionais, nós falamos mais desses via orais, esses que a gente compra em... que é o mais comum, Que não é é, o mais Rui? comum, é o mais utilizado, né? Por ser mais barato ou por... Não, assim, é o mais tradicional, né? Mas também tem as outras opções, que nem sempre é apresentado para a paciente, às vezes ela desconhece. Mas hoje em dia, com as redes sociais e tudo mais, fica mais... Ela já chega questionando a gente. Doutor Google, né? Mas é aquele outro anticoncepcional, a minha amiga usa, eu queria mais informações. E a gente passa a informação das opções que ela tem para ela tentar se enquadrar dentro do que seria melhor para ela. A gente sabe hoje, vem isso, antigamente se ouvia falar assim, nossa, a mulher tem que menstruar, não pode ficar sem menstruar. A gente já sabe que hoje é isso, né, não seria um Uma mito. necessidade, Uma né? necessidade. Hoje em dia já está bem estabelecido, bem estudado que você tendo um controle do seu ciclo através do uso de um método anticoncepcional, que pode ser através da pílula contraceptiva via oral ou injetável, ou através de dispositivo intrauterino, né? Então você pode, dessa forma, não menstruar ou controlar teu ciclo, menstruar quando você julgar que seja necessário. Isso não é prejudicial para a saúde da mulher. Mas, por exemplo, tem esses anticoncepcionais que são específicos para isso. Porque esses normais que você tem que tomar 28 dias, espera 7, né, e volta. Se você ficar tomando ele muito seguido, ele pode trazer algum problema? Então, o ideal é que ela procure o ginecologista para ele indicar o anticoncepcional que é correto para que ela use dessa forma. Então, a gente tem anticoncepcionais que são próprios para ser usados, são pesquisados, estudados, e ele já vem na bula, olha, você pode usar continuamente. Nós temos outros anticoncepcionais que, apesar de não estar indicado na bula para uso contínuo, seria possível de ser usado. Mas tem alguns que não são, porque tem diferentes doses de hormônio em cada pílula dele. E se a pessoa tentar utilizar continuamente, ela pode não ter o efeito desejado. Ela começa a ter sangramento fora da hora, escapes, então é uma coisa bem desagradável. Nós temos uma perguntinha, Cristiane, obrigada pela participação. Ela disse assim que ela queria saber sobre a injeção. É prevenção? Tem isso, injeção de prevenção? Não, seria assim, o injetável, né, que é o anticoncepcional, para prevenir a gravidez. Você tem a injeção que você faz mensalmente, então todo mês é aplicada uma injeção intramuscular. Essa injeção faz com que ela menstrue mensalmente. Então, todo mês ela vai ter uma menstruação. É igual quando você toma um anticoncepcional de pílula. Então, você vai menstruar. E nós temos também uma outra injeção que ela é feita a cada 3 meses. Então, de 3 em 3 meses ela toma a injeção, mas não é que a cada 3 meses ela menstrua. Ela não menstrua quando dá certo. Ela fica sem menstruar, mas a cada 3 meses é repetida a dose. Então, ela toma uma injeção a cada 3 meses. Tem mais pergunta. A Cris do Sarandi, obrigada. Ela disse assim, doutor, eu tive um bebê... Ele tem 2 meses, né? Que anticoncepcional eu posso tomar para não secar o leite? O bebezinho está com 2 meses. Obrigada aí, Cris, pela pergunta. Então, ela pode utilizar a pílula, tem a pílula via oral própria para quem amamenta, então são pílulas de baixa dosagem, né, que só tem um dos hormônios, que é a progesterona. Ela pode usar essa injeção a cada 3 meses, é possível usar nesse período. Ela poderia usar também DIU ou Mirena, que são dispositivos intrauterinos, que podem ser usados também no período de amamentação, sem prejuízo para o bebê e a amamentação. Você tem mais uma pergunta do cisto? Quem foi mesmo? Edna de Maringá, obrigada também. Ela disse, doutor, eu tenho cistos, né? E o médico indicou anticoncepcional. Realmente resolve sem cirurgia? O anticoncepcional acaba mesmo com cisto? Então, nós temos assim... basicamente 2 tipos, assim, tem um problema que é o ovário micropolicístico, então que é um problema que a paciente ela fica repleta de pequenos cistos. A paciente que tem essa patologia, é necessário que ela use o anticoncepcional, sim, continuamente, ela vai precisar usar meses e meses, ela não para, que é a forma de tratar esse probleminha. Não dá aquele tempo para menstruar. Não, ela pode até ter a menstruação, mas ela precisa usar assim 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela não vai usar assim 1 mês e sarar. E nós temos algumas pacientes que têm alguns cistos, que é um cisto único, mas é um cisto relativamente grande, 4, 5 centímetros, às vezes a gente tenta utilizar o anticoncepcional para não ter que fazer a cirurgia e muitas vezes dá resultado. Quando é um cisto simples, quando a gente tem um cisto complexo, que é um cisto que tem sangue ou que tem alguma outra patologia, o anticoncepcional não resolve, aí é necessário realizar cirurgias. Tem mais pergunta. Maria Helena, aí, obrigada. Ela disse assim, doutora, eu estou fazendo reposição hormonal, só que eu estou tendo muita dor de estômago e estou engordando. Devo continuar com esse mesmo tratamento? Mudo? Paro? Como que acontece quando acontece isso? Quando a mulher ela entra na menopausa e é necessário que ela faça reposição hormonal,
ela pode utilizar uma variedade assim, razoável de hormônios. E né? muitas Então, dúvidas ainda de reposição hormonal, né? Tem muitas dúvidas. Mas às vezes você está utilizando um que não está te fazendo bem, mas a reposição hormonal não é baseada em apenas um, você tem outras opções. Por exemplo, ela tem dor de estômago, existe hormônio que é aplicado na pele, então é um gel que você passa na pele, ele não vai passar pelo seu estômago, então pode amenizar essas dores de estômago que ela está apresentando. Então, assim, ela tem outras opções, ela não deve desistir porque tentou um primeiro método, eu não gostei do hormônio, não me fez bem, mas a gente pode encontrar outras opções. Diz que tem até, para reposição hormonal, alguns até, assim, não mais leves, mais naturais. Mais naturais. Tem hormônios fitoterápicos ou hormônios, assim, baseados na soja, principalmente, a isoflavona, então são hormônios, assim, que ele tem, para algumas pacientes, um efeito benéfico, ajuda a amenizar aqueles sintomas de ondas de calor, o calorão que as mulheres reclamam. Engorda mesmo? Esse hormônio mais natural, geralmente não. Os hormônios que são utilizados na reposição hormonal, vai depender um pouco da paciente, de como ela se sente com o hormônio. Às vezes ela tem uma tendência a reter líquido, ela pode aumentar o peso, como o anticoncepcional. Algumas pacientes tomam anticoncepcional e se sentem bem, outras tomam e relatam ganho de peso, retenção de líquido. E o hormônio, na reposição hormonal, segue mais ou menos os mesmos princípios assim, de efeitos colaterais do que o anticoncepcional. Tem mais pergunta aqui, tá chegando. Thalita, obrigada. Ela tem um bebê que está com 7 meses e ela disse que ela teve muitas varizes. Está relacionado o anticoncepcional realmente dá mais varizes na mulher ou não tem nada a ver? Varizes tem relação com trombose? Pode realmente o anticoncepcional vir a causar uma trombose? Infelizmente, assim, o anticoncepcional ele não é muito amigo dos vasos sanguíneos, assim, das veias, né? Então, a gente se depara assim, com pacientes que utilizam anticoncepcional e queixam que tem um aumento de varicoses, ou então, às vezes, elas queixam que a pessoa já tem varizes, ela começa a usar o anticoncepcional e isso pode aumentar um pouco aquele cansaço, aquelas dores nas pernas que a paciente, eventualmente, possa apresentar. Então, é relacionado com isso. A questão da trombose está muito em dia hoje, se fala demais, né? Mas aqui nós já dissemos até acho, no outro programa, que, infelizmente, os anticoncepcionais já é sabido há muito tempo que eles causam um pouquinho o aumento do risco de trombose. Então, assim, a gente vai avaliar a paciente, ver os riscos que ela tem. Se ela for uma paciente de baixo risco, mesmo que o anticoncepcional aumente um pouquinho o risco, mas esse aumento é muito discreto, os benefícios valem a pena em relação a esse risco. Agora, se a pessoa tem predisposição e fuma e usa anticoncepcional, aí aumenta, não aumenta? Não, aí a gente, assim, olha, sinceramente, a gente não recomenda, né, que a pessoa fume por uma série, a gente pode citar uma infinidade de motivos, né? Mas em relação à trombose, que a gente sabe que o cigarro aumenta o risco de trombose, o uso de anticoncepcional também vai aumentar. Então, os dois, eles não chegam a se somar, eles se multiplicam, então aumenta muito o risco. Então, assim, sedentarismo, é uma pessoa que já não é tão mais nova e está usando anticoncepcional, e se ela é fumante, não faz atividade física, se ela fica acamada, faz uma cirurgia, não se movimenta e fuma e toma anticoncepcional, ela é uma séria candidata a ter uma trombose, então não estaria indicado para ela. Né? Nossa, tem mais pergunta, a Márcia. Obrigada. Disse assim, que ela fez laqueadura. Ela precisa tomar anticoncepcional ou, a partir do momento que fez laqueadura, esquece o anticoncepcional? Olha, em relação ao risco de gravidez, se ela fez a laqueadura, a chance dela engravidar é muito, muito, muito remota. Isso pode acontecer, mas é muito, muito remota. Então, ela não precisaria, obviamente, tomar anticoncepcional. Ela já tem um método definitivo contraceptivo. Algumas pacientes fazem a laqueadura e elas queixam que o fluxo dela é muito grande, elas queixam que tem muita cólica, TPM, uma série de sintomas que, às vezes, elas até optam por tomar um anticoncepcional. Por exemplo, eu fiz a laqueadura, mas eu não quero menstruar por uns meses. Ela pode tomar uma pílula contínua. Então, às vezes, mas com relação à eficácia, ela não precisa se preocupar com mais nada. Dizem, não sei se é verdade, que quando a pessoa faz a laqueadura, ganha o neném e faz a laqueadura, pode vir a ter chance, que é melhor a mulher ter o bebê, esperar um tempo e depois voltar a fazer a laqueadura. Isso é um mito ou é uma verdade? Em termos da saúde da mulher, não. Né? O questionamento que existe é assim, se você faz a laqueadura no momento do parto, às vezes a gravidez ocorreu tudo bem, está tudo perfeito, só que nasce a criança, a laqueadura é feita imediatamente, a criança vai para o berçário. E se é detectado uma doença, um problema, uma coisa séria que não foi detectado e acontece algo com essa criança, a mãe fez a laqueadura, ela não vai mais poder ter filho. Não é nem... Ou então, assim, questiona-se que se a paciente passa por uma gravidez muito difícil, emocionalmente ela está, essa gravidez está muito difícil, meu Deus, nunca mais quero engravidar. E se precipita e faz uma laqueadura. Então, a gente acha que o momento assim, da gravidez não é o melhor momento para ela tomar essa decisão. A pergunta bem rápida, já tem que ir embora. Estão perguntando se o fluxo menstrual com anticoncepcional realmente aumenta ou diminui, muda o fluxo ou não da mulher? Para a grande maioria das mulheres, o uso do anticoncepcional ele vai diminuir o número de dias que menstrua, vai diminuir a quantidade, vai diminuir as cólicas. Então, é um grande benefício. É um grande benefício. Então, tem mais Quando pontos. não menstrua, elas preferem mais ainda, né?
Obrigada, tá, Rui? Imagina, é um prazer. E, gente, tem muita pergunta. Pede o Dr. Rui voltar, tá? Que a gente continua respondendo prazer. no próximo programa.